Te agradecer. Gostaria que tu se apresentasse um pouco aí para a galera que não te conhece aí, que é difícil quem não te conhece, porque pelo menos eu falo de ti para todo mundo, né? Que para mim tu é um dos meus maiores ídolos da área da educação física, quando a gente fala em avaliação postural, então eu sempre te recomendo. Então fala um pouquinho de ti, Rodrigo, se apresenta, por favor, a tua formação. Então, assim, obrigado, Rafael, pelo convite. Sempre estou disponível, né? Você é um parceiro de longa data. Então, assim, pode contar comigo no que eu puder ajudar. E para quem não me conhece, eu moro no interior de São Paulo, moro na cidade de Ribeirão Preto. Eu fiz mestrado, doutorado na USP de Ribeirão Preto e eu segui, né, sou profissional de educação física, sou fisioterapeuta, e eu segui essa área da biomecânica e depois avaliação postural, principalmente depois do estágio que eu realizei na USP, na fisioterapia, e que eu tive o primeiro contato, a primeira oportunidade de ministrar uma aula para a graduação da USP de fisioterapia sobre avaliação postural. E desde então eu resolvi me aprofundar no tema, estudar, fazer cursos, e aí também pude colaborar aí com aulas, com a docência, nesse sentido, né? Então, assim, hoje eu tenho uma atuação de docente, de graduação na Universidade de Franca, que é uma cidade próxima de Ribeirão, onde eu me formei, e eu dou cursos, né, praticamente finais de semana, palestras, aulas em pós-graduação, além de ter também as minhas pós-graduações, né, onde eu sou parceiro, eu sou sócio, eu sou coordenador, que é na própria Universidade de Franca, uma pós-graduação presencial em biomecânica e cinesiologia, e a pós-graduação em biomecânica e cinesiologia da Uniguaçu, que por enquanto é EAD, né? Fechou. Então, vamos iniciar algumas perguntas aqui que foram feitas aí ao longo da semana, né? Uhum. Então, a primeira pergunta aí que fizeram foi para que serve a avaliação, né? A avaliação postural. Recentemente teve uma discussão aí no Instagram que a avaliação postural, que algumas avaliações de testes funcionais não servem para nada, né? Recentemente teve essa discussão aí. Então fala para nós, Rodrigão, qual que é a tua opinião aí, para que serve a avaliação postural? Eu acho assim que a gente não pode confundir as coisas, Rafael, né? A aplicabilidade daquela informação que você está recebendo, né? Por que a gente vai realizar a avaliação postural e para e qual ferramenta, qual informação a gente vai coletar através dessa avaliação, que vai influenciar a nossa prescrição, tá? Então, assim, quando a gente vai realizar, por exemplo, uma prescrição para musculação, para você fazer um treinamento, musculação eu falo no geral, né, um treinamento resistido, um treinamento funcional, você, você vai estar coletando dados, características daquela pessoa individuais, biomecânicas individuais, antropométricas, para você fazer uma prescrição específica. Então, por exemplo, por que geralmente uma pessoa procura musculação? Para você ter uma melhor estética, por exemplo, tá? Uma melhora da simetria muscular, uma melhora, e você, assim, melhorando a postura, você tem uma melhor função muscular, né? Porque você tem um alinhamento articular melhor, né? As articulações, elas estão funcionando nos seus planos e eixos, e aí com uma articulação bem estável, eu tenho um ponto proximal de fixação muscular que está fixo, e aí eu consigo render bem quando esse músculo faz a ação tracionando a outra extremidade dele, ou seja, está fazendo a função dele com uma ótima capacidade de desempenho. Tá? Então, assim, eu otimizo esses quesitos biomecânicos quanto a função da tarefa do exercício é a própria função muscular, que é o caso da musculação. Então, assim, eu pensar ter como base, como linha de raciocínio, esse equilíbrio das estruturas ósseas consequentemente, articulares ali, no alinhamento postural adequado, eu estou como se fosse otimizando as funções musculares para
realizar aquele determinado desempenho que é o próprio exercício do contração muscular em planos e eixos determinados, que é o que é realizado na musculação. Tá? Então, assim, por esse quesito estético e por o quesito de vou respeitar os preceitos da biomecânica, eu estou tentando aliar a questão de eficiência com segurança. Tá? Então, assim, para esse conceito da avaliação postural, para prescrever, para pegar aquela pessoa que está no escritório, que está trabalhando de home office, que tem muito encurtamento, que tem dor nas costas. Então, assim, a aplicabilidade é muito grande, tá? Sim. Mas também, assim, não dá para... Você comentou a questão das redes sociais, por exemplo, de pegar, por exemplo, um conceito de o exemplo que o pessoal dá, o Bolt tem escoliose e bateu o recorde dos 100 metros, né? Então, assim, não. Para desempenho de tarefa de corrida, realmente, as alterações posturais, elas têm poucas influências, né? Ou, por exemplo, um jogador de basquete, ele arremessa e ele tem uma discinese escapular. Se eu corrigir essa discinese, eu vou melhorar o arremesso dele. Não, essa teoria é inválida, realmente aí não tem confirmação. Então, não adianta eu pegar essa questão do desporto ou de uma tarefa específica que não seja ela mesma como na musculação e querer extrapolar. Por exemplo, falando isso que o Michael Phelps tem hipercifose e é campeão de natação. Não, para a tarefa dele, aquele ajuste corporal, aquele tipo postural, até o favorece para realizar desempenho. Mas não é o que acontece na musculação. Às vezes, quando você pega um atleta, você pode fazer uma avaliação, mas mais pensando em fazer alguma compensação, alguma coisa para garantir uma longevidade, ou para evitar um quadro de dor, sabe? Mas não necessariamente que você vai mudar a postura dele, seja esse o objetivo que vai melhorar a questão do rendimento. Então, é difícil você comparar o esporte com uma questão da prescrição da musculação por ela própria isolada, entendeu? Sim, entendi. Para a gente poder estar realizando essa avaliação, a gente se utiliza de algumas ferramentas, né? Que tá aí no quadro aí, como o tripé, tem um celular, tem algumas ferramentas que pode se utilizar, né? Rafael, existem diversas ferramentas, né, para fazer avaliação, né? É importante, assim, a padronização, né? Porque quando a gente quer fazer uma avaliação postural, é importante que a gente avalie a pessoa em uma condição que seja semelhante em todas as vistas que você vai avaliar, né? Que geralmente você pega a pessoa de frente, né? Vista anterior, costas, vista posterior, perfil direito e perfil esquerdo. Então, assim, quando você vai fechar um diagnóstico, uma condição, você nunca fecha de primeira, né? O que você vê na frente, você confirma na vista posterior. O que você vê de um lado, você vê como é que é um padrão do outro lado para você fazer esse tipo de associação, de comparação, tá? Para chegar na avaliação. Então, é importante você avaliar a pessoa em todas as vistas na mesma condição. E por isso que você usa, por exemplo, o jogo da velha ali para garantir a distância da posição dos pés, né? Do afastamento da posição dos pés. Você, para a pessoa manter essa postura em todas as vistas e todas as situações, e principalmente na condição de reavaliação, né? Porque quando a pessoa vai fazer a reavaliação, não dá para o que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, é um antes e depois, que é aquela foto que a pessoa está de avaliação postural, né? Que é aquela foto que não favorece ninguém, né? Que a pessoa quer acabar com a autoestima da pessoa, pega aquela pessoa de avaliação postural, que todo mundo tem um certo grau aí de tortice aí, né? De alguma compensação, e não dá para comparar uma foto dessa, inicial, com depois uma foto de uma pessoa na praia, né, com um fundo diferente, ou a pessoa torcida, né, fazendo pose,
não é a mesma coisa, né? A foto favorece bastante, ainda mais com filtros, né? Hoje em dia, É. qualquer um aí pode se beneficiar bastante disso. Então Uhum. é meio e na verdade, assim, a avaliação não é tanto apesar que é usado, né, para alto impacto, para venda, não acho errado, e até para o próprio cliente, da questão do ego, né, da satisfação aí de ter um esforço do treinamento recompensado, mas é para você ver o que deu errado, o que não deu, o que acertou. É assim, eu sempre falo, né, não tenha medo do feedback negativo, Sim. entendeu? Serve para você acertar aí, para você reprogramar o treino, e às vezes não é tão simples, né? Você mudar um padrão, um engrama postural, um reconhecimento que a pessoa tem na sua própria postura, que é uma postura que a pessoa vem, às vezes, 40 anos com a mesma postura, não vai ser 8 semaninhas, às vezes tem resultados mais rápidos, se a pessoa estiver muito ruim, a pessoa, aquele mesmo preceito do treinamento resistido cabe aí, né? Do treinamento esportivo, que quanto mais a pessoa treinada ela é, menos treinável, mas a pessoa que não é nada treinável, ela é bastante, não é nada treinada, ela é bastante treinável, né? Então, assim, até às vezes pode ter uma resposta melhor, porque ela está muito tempo inativa. Então, assim, a avaliação é bem bacana com relação para te dar essas informações, para você avaliar a pessoa em condições iguais, semelhantes. E aí, assim, o interessante é você ter, quanto mais criterioso e caprichoso você for, você tem uma melhora na questão de interpretação e apresentação do seu trabalho, né? Você valoriza, você mostra o capricho, você mostra que você dá valor àquilo que você está produzindo, né? No caso, a avaliação. Então, o cimetrógrafo é interessante, né? É interessante principalmente para quem está começando, que às vezes não consegue observar se o ombro está mais alto. Aí você tem pontos de referência, assim, que você vê caída da mão, posição da mão, se uma está mais embaixo do que a outra, né? Então, assim, e até assim, temos aí que está mostrado na figura, né, no slide, um aplicativo que é esse de ACPP Core 2, né, que é para Android, mas tem diversos aplicativos, certamente terá um para iOS, né? E às vezes colocar no próprio PowerPoint, né? Até ensino nos cursos como enquadrar a foto ali sem tanta dificuldade. Usar um ponto de referência, uma linha central como o fio de prumo, né? Que nos dá referência com relação ao alinhamento do corpo, né? Que é um mecanismo que é similar, que visa simular a linha gravitacional, né? A linha que divide o corpo no meio. Então você tem umas referências de análise da postura corporal. E aqui o tripé, né, para você colocar a câmera numa posição favorável, para não pegar nem muito de cima, nem muito de baixo, para você ter essa padronização também, que dependendo da profundidade, da onde você tira a foto, pode ter uma repercussão ali para mostrar a questão da avaliação postural e mostrar também, fazer avaliação com relação à questão diagnóstica. E também, né, a foto é um bom registro, né, para você, às vezes assim, você pode fazer sem foto? Pode. Às vezes anotar o papel, fazer uma análise aí qualitativa, mas assim, se for trocar de avaliador, ou às vezes você tem um volume muito grande de avaliações, é capaz que você não lembre detalhadamente do caso de um aluno específico. E a foto você tem um registro, né, que você pode estar consultando a hora que for mais pertinente para você. Sem falar que na foto, na filmagem, que é coisa rápida, né, Rodrigo? Porque se a pessoa ficar muito tempo também parada estaticamente, já começa a ter um certo cansaço, até tu anotar ali, pegar ficha para anotar, o aluno já Verdade. cansou ali 15, 20, 30 minutos em pé. Então, a foto, a filmagem é interessante porque é coisa rápida, né? A literatura fala isso, né? Duas coisas que eu falo bastante também em cursos, né, Rafael? É que fala de até 15 minutos, né? Mais do que isso, a pessoa começa a compensar, às vezes, assim, acentuar desvios que ela não apresenta tão grande, assim, mas você consegue visualizar mais, que a pessoa consegue exacerbar por fadiga do músculo ficar muito tempo ali contra a gravidade naquela postura estática, né? Sim. Uhum. E também uma outra coisa que eu gosto de falar é que você otimiza a avaliação, né? Porque, assim, nem todas as academias, centros esportivos, a avaliação postural é uma das vertentes da avaliação física, né?
Então, às vezes, na avaliação física de uma academia, de um centro mais grande, que tem uma rotatividade maior, você tem que fazer avaliação postural, mas tem que fazer alguma composição corporal, anamnese, aptidão neuromotora, aptidão cardiorrespiratória. Tudo isso tá nesse contexto, né? Alguns testes específicos. Então, aí você vai e otimiza também essa questão do tempo da avaliação postural no quesito maior referente à avaliação física. A avaliação postural, ela não é uma avaliação tão comum nas academias tradicionais, né? Eu já passei por várias academias ao longo da minha trajetória profissional, de todas, só uma academia que realmente realizava testes funcionais, né? Mas a grande maioria das academias, pelo menos aqui, por onde eu passei, ela não faz esse tipo de avaliação. É uma questão bem geral, viu, Rafa? É bem comum isso. Assim, a maioria não faz mesmo, mas e poucas que fazem, né? E as que fazem, geralmente, como eu falei, tem 1 hora, às vezes até meia hora para fazer tudo, né? Sim. Ou foca muito no percentual de gordura, né? É. E querendo ou não, o pessoal quer emagrecer, né? Esse aí é o principal ainda, né? Mas é legal que a pessoa emagreça alinhadinha, no eixo certinho. Você faz 2 trabalhos conjugados, dá para fazer um trabalho bom, associando aí também essa questão postural que até otimiza aí os efeitos do emagrecimento da pessoa. Sim. Rodrigo, vivemos hoje numa era digital onde muitos dos treinos são online, né? A pessoa acaba contratando um profissional ali via internet, ali, consultoria online, e o profissional ele precisa dessa avaliação postural para poder se embasar e realizar o treino, né? E quem faz esse tipo de filmagem normalmente é o aluno. Quando o profissional não está ali presente, porque é uma consultoria online, a grande maioria das vezes, ou todas as vezes, é o aluno. Quais os erros que não podem acontecer na hora da avaliação ali? Então, você tem um cuidado na hora da padronização, né? Por isso que eu falo, é bom o personal, ele dá um modelo, dá uma cartilha, né? Uma apostila das fotos que ele quer, das filmagens que ele quer. Então, por exemplo, mano, ó, tá vendo esse vídeo dessa menina aqui? Faz igual, assim, sabe? Nesse tempo, ó, você vê que ela vai 3 segundos para subir, 3 segundos para descer, tá com o corpo relaxado, tá? Então, assim, mostrar, trazer, assim, na verdade, se você prepara um material, daí fica pronto, daí você automaticamente já manda para a pessoa que quiser fazer a consultoria com você, né? Então, assim, explicando, vai ficar nas 4 posturas que façam ali as 4 posturas no mesmo padrão. E às vezes, assim, vai fazer a reavaliação, que procure fazer no mesmo local, tá? Já prepare ele no local da casa, já tem aquela roupa da avaliação que se repita, né? Muitas vezes eu vejo também em rede social, não adianta fazer uma foto antes e depois para querer mostrar uma melhora pélvica, estabilidade, o próprio desenvolvimento glúteo, com uma calcinha, um biquíni tradicional e um biquíni fio dental. Entendeu? É completamente diferente essas condições. Então, tudo isso você explica, né? E a pessoa comete esses erros, ela não tem essa informação, às vezes você fala assim, ó, tira 4 fotos para mim. Ela vai fazer aí do jeito que ela entende que, sei lá, que cumpra aquilo que você falou, né? Sim. Você falou para ela fazer. Mas aí você fala, ó, uma parede, uma cor neutra, principalmente, né? Que não tenha nenhuma luz batendo direto para a foto, que às vezes pode dificultar a interpretação ou dificultar ali, maquiar algumas estruturas ali que você vai usar como referência para fazer a avaliação, né? Então, assim, eu coloquei essas fotos aqui para, por exemplo, assim, às vezes faz avaliação, a pessoa faz a própria menina, né? Aqui no slide ela não está na postura de avaliação, mas digamos que ela vai tirar a foto aí nessas condições, né? Então, assim, daí você vê, por exemplo, a sala tem muito atrativo, ali tem o gato, que pode estar junto na sala. Então, assim, querendo ou não, você fica ali, você foca no todo o ambiente quando você vai fazer a avaliação, isso pode dispersar também esse olhar minucioso do avaliador. Então, ali você fala assim, ó, tira uma foto de costas para a parede,
uma parede branca, né? Para ela seria só desviar a câmera, ia ter uma parede boa para fazer a avaliação Sim. na própria imagem da moça do gato. Né? Faz relaxado, procura marcar no chão ali a posição dos pés, ou ter uma referência ali, um azulejo, alguma coisa aí que anda um pouquinho o lugar para você não ficar muito rígida, muito tensa ali para fazer essa avaliação, né? Vai usar os testes, vai bater a foto, a mesma coisa, né? Procura posicionar ter um ponto que você marque para colocar a câmera, que você consiga repetir na reavaliação, né? E como eu falei, tudo isso você passa uma instrução, aí fala para a pessoa ler, e mesmo assim manda um áudio falando, né? Porque às vezes ninguém lê nada, né, ultimamente, então você mesmo que você passa uma apostila para tipo, cada foto com explicativo, às vezes você ó, essa foto aqui você vai fazer assim, ou dar uma explicada geral, ó, te mandei um arquivo que quer dizer cada ponto é uma coisa mais sucinta possível, né? Hoje em dia todo mundo trabalha com escassez de tempo, né? E também, assim, para aquela questão, né, de você, quando for tirar a foto, focalizar bem a pessoa, pedir alguns testes, algumas posições, às vezes, que você precisa ver o corpo como inteiro. Então, não dá para também a pessoa, como eu falei, né, às vezes a pessoa, o interesse da pessoa é emagrecer, ou acha, por exemplo, assim, que o problema postural dela é um ombro maior que o outro, né, mais elevado do que o outro, né? Então, corta a foto só naquele problema que a pessoa tem. Né? Mas, na verdade, você precisa ver a pessoa como inteira, né? Como está a postura inteira da pessoa, porque um ombro, às vezes, maior que o outro, pode ser uma característica aí de um desalinhamento ascendente devido a um pé que está mais pronado, mais desabado, uma pelve, enfim, que vai resultar ali no ombro. Então, assim, precisa ver o corpo como um todo para ver se existe e quais são as relações aí que pode estar acarretando os desequilíbrios posturais. Belezura. Rodrigo, uma das as posturas mais comuns que eu vejo na hora da avaliação são essas três figuras aí, que normalmente a pessoa tem uma hiperextensão de joelho, um pé pronado. Para quem não sabe, o pé pronado aqui é quando o pé realmente acaba desabando para dentro, né? Uma produção de abdômen. Normalmente essas são as posturas mais comuns, né? Que a gente vê. Tu tocasse ali no assunto, principalmente iniciante, que se utiliza de algumas ferramentas, mas quando o profissional ele está um pouco mais calejado, né? Tá um pouquinho mais, entende um pouco mais do assunto, ele já bate o olho e já consegue visualizar essas modificações, né? O Rafael, é uma coisa assim muito importante, né? Você ver aquelas alterações que realmente ali vão fazer diferença na sua prescrição, né? Que realmente pode estar impactando ali numa queixa principal, né? Seja estética ou seja de alguma dor daquele indivíduo, né? Então, assim, você olha lógico, você colocou muito bem aqui algumas posturas, né? Que você consegue dar como eu falei, fazer associações, se elas realmente existirem, né? Porque se assim, não dá para pré-julgar, a pessoa tem um próprio pé pronado, então, consequentemente, ela vai ter uma rotação de fêmur, vai ter uma queda pélvica, uma compensação contralateral, uma escolha. Não, você vai vendo o que você conseguir analisar, a pessoa tem, né? E aí você também vê aquilo que realmente vai impactar na prescrição. Eu sempre falo, eu gosto muito de uma regra do Pilates, que é uma regra dos 3 segundos, né? Assim, se você vai ver uma discrepância entre um lado e o outro, e você bate o olho e você não consegue de cara ali em 3 segundos ou um pouco mais ver qual que está mais desequilibrado, não é isso que vai fazer tanta diferença na prescrição. Principalmente se a pessoa for assintomático, né? Se não tiver dor nenhuma, enfim. Mas você ter como referência essas questões, você saber o alinhamento dos pés, o posicionamento do joelho, qual que é a referência do alinhamento, tanto anterior, posterior, né? Qual que é o fisiológico, porque também assim, a gente tem um certo grau de às vezes, desvio de uma posição totalmente 0 graus, né? Totalmente neutra. Então, o pé é um pouquinho abduto, o joelho é um pouquinho rodado para interno, a pelve ela tem um pouco de inclinação anterior, a coluna tem suas curvaturas, né?
Então, assim, se você só saber os graus de normalidade, eu falo em graus, mas não é em graus, assim, né? Porque você, às vezes, você não vai fazer todas as medidas, né? É difícil você fazer, para você, por exemplo, quantificar os graus de uma hiperlordose, você só consegue fazer com raio-x, né? Tendo os parâmetros do final da T12, com o final da L5, para você fazer traçar um ângulo de Cobb. Então, assim, a análise que a gente costuma fazer na postura é muito mais qualitativa do que como é que está aqueles pontos de referência do que quantitativa. Sim. Né? E aí a gente consegue ver graus de normalidade, a gente sabe que... E aí, o quanto fora tiver dessa qualidade, desse alinhamento postural, a gente já observa se a pessoa tem um quadro muito acentuado que a gente deve levar em consideração para tentar induzir o reequilíbrio dos músculos aí que dão sustentabilidade para o aparelho locomotor para melhorar essa questão postural, né? Sim. E é interessante informar também que para a pessoa poder identificar esses padrões, esses desvios padrões, a pessoa ela precisa entender pelo menos o básico de cinesiologia, né, Rodrigo? Para ele poder saber ali onde é a origem e isenção da musculatura. Então, a cinesiologia tem um papel fundamental aí para a galerinha começar a estudar, dar mais atenção nisso, né? Para fazer associações, né? Por exemplo, se a gente tem uma pelve que ela está ali mais com uma inclinação anterior, uma anteversão, então a gente já tem algumas associações ali de músculos que realizam a anteversão, né? Que tem essas origens aí na parte anterior da pelve, então tem um excesso de tensão, e contrariamente aquelas musculaturas que fazem a ação oposta, elas não têm um tônus, uma rigidez adequada para suprir aí essa tensão excessiva da parte anterior que está dominante, né, nesse quesito da estabilização. Sim. Então aí vai o nosso raciocínio de intervenção, que vou aliviar esse músculo anteversor, porque essa estrutura está seguindo esse padrão da ação muscular, dessa musculatura que faz essa ação, e vamos melhorar a tensão dessa musculatura que faz a ação contrária, que ela está cedendo ali para outra se dominar nessa estabilização da pelvis. Beleza. Rodrigo, alguns testes estáticos aqui que é interessante estar fazendo para saber se realmente a musculatura, se ela está encurtada ou não está, se essas musculaturas ela pode ter uma intervenção direta em determinados exercícios, né? Temos dois exercícios aqui, dois testes estáticos, na verdade, que é o teste de Thomas e um teste ali de flexão de quadril, né? Fala um pouquinho para nós aí desses dois testes aí, esses dois testes aí, quais musculaturas que a gente consegue identificar aí? Bom, o primeiro teste de Thomas, né, ele é bastante utilizado até na literatura científica, né? Recentemente eu tenho pegado alguns estudos que falaram da função glútea, então assim, dá para observar o excesso de rigidez, de contratura da musculatura flexora do quadril, a resistência, a questão da falta de extensão passiva do quadril também. Eu fiz um post recente sobre isso, um teste que avaliou ali, que avaliou a postura sentado e correlacionou a incapacidade de uma extensão do quadril passiva no teste de Thomas, assim, sabe? Então, assim, fez uma correlação e realmente estabeleceu uma relação seria assim, uma limitação, déficit na função glútea, para a pessoa ficar muito tempo sentado, sabe? Então, assim, foi um artigo que destacou essa condição. Mas, assim, o teste de Thomas é muito importante para mostrar e diferenciar um excesso de rigidez da musculatura flexora do quadril, né? Então, assim, a pessoa abraça os dois joelhos, geralmente, e cede uma perna. Deixa uma perna descer no final de uma maca, né, ou no solo. E você vê quanto que a perna que não está sendo segurada ali, se a pessoa está agarrando no joelho, o quanto essa perna ela encosta no chão ou se ela fica suspensa, né? Sim. E se ela fica suspensa, mostra o quê? Que, na verdade, quando você abraça os joelhos, né, você faz uma flexão do quadril
maior que 125 graus, que é o limite fisiológico, articular ali do quadril. Então, assim, para você fazer essa angulação maior do que é permitida pelo quadril, ela só é realizada associada a uma retroversão da pelve. Uhum. Então, a pelve faz uma retroversão ali. Quando você cede, a contralateral, a pelve vai estar em retroversão. Né? Então, a pelve vai estar em retro, a perna desce. O músculo que está encurtado é o anteversor. Então, se você faz a ação contrária dele, e a pelve é mais fixa do que o membro inferior, então, assim, ele não vai se alongar na pelve, né? Porque ele está alongado na pelve. Então, para ele manter a mesma métrica dele, ele compensa no fêmur, que é o outro ponto que ele se conecta. Então, como ele está com uma amplitude reduzida, você alonga ele na pelve. Então, ele não consegue ceder para fazer seu alongamento e permitir que a perna encoste no chão, que o fêmur encoste na maca, né? Que a coxa se encoste no chão ou na maca. Então, a perna fica suspensa. Sim. Tá? Então, por isso que você faz essa diferenciação, né, do ilho-psoas e do reto femoral. O ilho-psoas, a perna desce, mas o joelho fica flexionado, né, fica cedido. Agora, o reto femoral, a pessoa geralmente pode até descer a perna, mas ele libera músculo e encurta, né, no joelho. Então, a pessoa estende o joelho. Tá? Então, assim, a questão suspendeu, não encostou o fêmur, opa, quadril. Não encostou, estendeu o joelho, reto femoral. Flexionou o joelho, mas está suspenso, ilipsoas, porque o joelho flexionado mostra que está alongado o reto femoral no joelho, que ele é extensor. Então ele conseguiu se alongar nas duas regiões, as duas articulações que ele cruza. Uhum. Tá? Então esse o critério diagnóstico. Sim. E um excesso de tensão de flexor tem uma associação com uma maior incapacidade de glúteos, né? Principalmente quando você fica muito na postura sentada, você fica em flexão de quadril. Então, o quadril tem uma tendência, a musculatura flexora do quadril tem uma tendência de adaptação à postura que ela fica mais tempo, que ela permanece mais tempo. Sim. E esse outro testezinho ali para a gente poder verificar os posteriores de coxa, né, Rodrigo? O posterior de coxa é uma musculatura que tem uma tendência muito grande de se encurtar, né? Sim. É uma musculatura antigravitacional, né? Que o tempo inteiro ela está sustentando nessa postura contra a força da gravidade, e principalmente se a pessoa tem uma fraqueza glútea, algum desequilíbrio pélvico, isso pode se acentuar ainda mais, né? Então, sim, é importante avaliar essa musculatura que pode ter um excesso de função, e ela, assim, ela tem é um dos grupamentos musculares aí que sofre mais aí dessa compensação por conta da sua função aí de estabilização corporal e, às vezes, de dominâncias sinérgicas por fraquezas de outros grupamentos musculares, ela assume função, como principalmente acontece no caso quando a pessoa tem um glúteo inibido. E deixar claro que todos esses testes aí, a pessoa tem um grau ali para a pessoa poder verificar, né? Como tu já tinha tocado, tem ali os graus ali, de quanto que a pessoa realmente eleva a perna ali, se realmente está muito encurtado ou não, se precisa fazer alongamento ou não, porque é justamente para a pessoa não perder, eu não vou dizer perder tempo, para a pessoa não poder fazer alongamento desnecessário, né? Exatamente. A pessoa tem uma flexibilidade muito grande, você não vai fazer várias séries ali. Não que você não possa fazer, às vezes a pessoa até gosta de fazer, né? Sim. Tem um caráter de preparação para o movimento, ali, a pessoa se conscientizando, mas não é necessário uma pessoa que tem quase 90 graus de flexão de quadril mantendo uma boa postura ficar enfatizando tanto esse grupamento muscular. Você falou muito bem. Exatamente. Então, alguns alongamentos, alguns exercícios, voltando aqui, tem esses testes que a gente consegue verificar ali quais musculaturas poderiam estar encurtado, né? Caso realmente dê positivo, caso as musculaturas estejam encurtado, tem alguns exercícios que podem ser feitos para poder melhorar isso, né, Rodrigo? Então, daí a gente consegue prescrever de forma específica, né? Se a gente viu ali flexor de quadril, vamos alongar os flexores de quadril, vamos colocar reto femoral, então vamos colocar uma posição que a gente faça
os movimentos contrários daquele músculo que aquele músculo realiza, né? Então, o reto femoral, o que ele faz? Flexão de quadril e extensão do joelho. Então, vamos colocar nosso quadril em extensão e flexionar o nosso joelho no alongamento. Ah, não foi o reto femoral? Tudo bem. Então, a gente faz a flexão, até induz uma retro ali para alongar bem essa musculatura, mas deixa o joelho relaxado, porque a questão, se for o teste, foi o ellipsoas, né, deixa o joelho relaxado, porque o reto não vai ter tanta influência. Não precisa focalizar tanto nessa questão do reto, né? Sim. E o próprio alongamento de isquios, né? Vamos enfatizar, vamos fazer flexão de quadril. A gente quiser pegar toda essa cadeia posterior, ainda a gente enfatiza um pouco mais a questão, a dorsiflexão, né? Para você alongar bem essa musculatura que é flexora plantar, né? O gastrocnêmio, que cruza as duas articulações, né? Tanto do joelho, que ele é flexor, e do tornozelo, que ele é flexor plantar, você alonga ele nas duas funções contrárias que ele realiza. Então, a gente utiliza essa ferramenta do teste diagnóstico para fazer o treino, a prescrição do alongamento específico, sem ser aquele alongamento, alonga o corpo inteiro aí, o que for para melhorar, melhora. Não, é sempre a gente otimizando o tempo de treino também do nosso cliente, né? Isso, exatamente. Ali foi umas avaliações posturais estático, né? Além da avaliação postural estático, podemos também estar realizando alguns testes funcionais, né? E aqui temos 3 testes funcionais ali que dá para ser feito, né? Você pontuou muito bem, né? Um dos testes estáticos muito utilizados aí na clínica, e assim, utilizado até hoje, são testes clássicos, assim, né? E, por exemplo, o Trendelenburg, né? Então a pessoa vai lá, levanta uma perna só e vê se a perna que está apoiada, né? O quadril da perna que flexionou, né? Que elevou, se ele consegue manter a estabilidade pélvica, né? Porque é criado um torque resistivo para esse quadril contralateral e a gente observa essa força aí do complexo estabilizador aí no plano frontal. É importante a gente colocar também, né, que assim, os testes, as interpretações clínicas, elas não são perfeitas assim, né? Tem controvérsias na literatura, tem diversos estudos que falam que quando você repete o gesto várias vezes, o corpo tende a fazer um padrão melhor, né? Mas assim, a gente não pode descartar a utilidade dos testes, assim, né? Por conta de que tem uma publicação que fala o contrário. Mas, assim, sempre na literatura tem diversos resultados, às vezes, da mesma metodologia, entendeu? Para população diferente, condições diferentes. Então, assim, às vezes, mesmo um teste que não tenha tanto um respaldo, uma robustez tão grande na literatura, tem uma aplicabilidade, dá uma condição para o profissional entender um pouco como está a estabilização daquele cliente que ele está pegando. Tá? Então, existe uma aplicação clínica dessas avaliações. Aí o Trendelenburg é clássico, assim, é um teste muito antigo, mas que é bastante utilizado na fisioterapia e até hoje é. Assim, até hoje é em centros assim, de pesquisas que, por exemplo, na cinesiologia da USP, a gente passa esse teste, a gente ensina esse teste, fala o conceito desse teste. Né? Lógico, depois a pessoa se aprofunda com os conhecimentos, com os debates, o que pode influenciar, influência do sistema, se é sistema nervoso, se é força muscular, se é, enfim, tem diversas vertentes que tenta explicar. Sim. Mas me dá uma boa guia, um bom norte aí para guiar o treinamento, né? Sim. Os padrões de agachamento, a gente consegue ver muita coisa da pessoa, como é que ela se comporta, qual que é o padrão motor dela, né? Qual a estratégia que ela utiliza para realizar o movimento, qual o grupamento muscular, né? Como você pode usar de um movimento funcional, né? Um movimento que todo mundo agacha, que padrão que ela faz, aí você entende como é que está a condição e você pode ensinar até para ela fazer um agachamento biomecanicamente mais razoável e, como eu te falei, né? Melhorar a função, melhorar força muscular, melhorar o equilíbrio do corpo como um todo, fazendo numa postura correta. Né? Então, os testes de agachamento, dinamicamente, dá muita ferramenta para o profissional. E a questão do tornozelo é um teste também, né? que influencia também no gesto do próprio agachamento. Né? Uma das principais articulações aí que
interfere na capacidade do indivíduo realizar um agachamento bem feito é a mobilidade de tornozelo. Você colocou ali um goniômetro, ali, um flexímetro para ver a mobilidade de tornozelo, e se a pessoa tiver um score, se não conseguir fazer pelo menos aí 40 graus de dorsiflexão em cadeia fechada, a pessoa tem um déficit de mobilidade que prejudica ela fazer um gesto aí de um agachamento e a gente vai fazer uma compensação corporal, vai inclinar um pouco o tronco à frente para tentar manter a linha da resistência na base de suporte e ela ter estabilidade. Sim. Esse goniômetro aí, normalmente... E aí outro teste também, Rafael? Pode falar. Outro teste também que é importante se avaliar, nesse contexto, assim, testes funcionais. Teste funcional, Rafael, tem livros de fisioterapia. Tem o livro do Marquis, da fisioterapia, que é enorme, só de teste funcional, para todo tipo de movimento. Né? E tem diversos outros, tem milhares de testes funcionais com diferentes tipos de evidência. Tem uns que têm evidências mais robustas, outros menos, enfim, mas tem muitos. Né? Então, assim, eu passo o curso só disso, mas assim eu falo, nem sempre você precisa usar todos os testes, senão sua avaliação não teria fim. Mas assim, você viu na avaliação ali, na postura estática, poxa, o cara tem uma retroversão da pelve. Vamos fazer um teste de flexão de quadril? Será que um teste de flexão de quadril dos isquiotibiais? Será que eles estão muito tensionados? Porque será que eles estão causando ali excesso de tensão dessa musculatura está causando desequilíbrio? Então é assim que você deve utilizar. Você tem que ter uma gama ampla de testes para você selecionar, para completar diagnóstico ali, você pegar o que você viu na postura estática, você usar um ou outro ali para te facilitar o seu entendimento como é que está a condição daquele cliente que você está pegando. Tá? E outro teste, então, e alguns testes são básicos, Trendelenburg, uma flexão de ombros, e um teste que é básico é a marcha. É você ver como é que a pessoa caminha, né? E vindo de frente, de costas. Você analisar a marcha, o padrão postural que a pessoa faz, é uma ferramenta muito importante, te dá bastante condição de forma dinâmica ali para você saber o quadro que aquela pessoa se encontra. Sim. E nem sempre o que mostra num teste estático é no teste funcional, né? No movimento, né, Rodrigo? Às vezes isso tem uma alteração ali, então... Se altera, exatamente. Exato. Uhum. E alguns exercícios que pode ser feito para poder melhorar. Eu fiz o teste funcional, eu verifiquei que no teste funcional o aluno ele tem algum déficit muscular e tem alguns exercícios que podem ser feitos para poder melhorar, né? Então, de novo, você vai, assim como no caso do alongamento, você prescreve de forma específica, né? Então, por exemplo, você viu ali no Trendelenburg ou no próprio agachamento, né, quando você faz o teste, a pessoa tem aquele desvio de carga, assimétrico de carga, chamado shift de quadril, né, o desvio do quadril. Opa, a pessoa está desviando porque tem uma fraqueza glútea, então como é que eu vou trabalhar, né, principalmente esse complexo posterolateral do quadril. Então você faz, existe um bom grau aí, um bom nível de evidência para o Klein, né, para a ostra, porque é um exercício que você faz, você trabalha o glúteo próximo à função dele, que é multiplanar. Né? O glúteo ele atua nos 3 planos e 3 eixos. Né? Então, quando você faz o Klein, nessa posição, a pessoa está fazendo movimentos de abdução com rotação. É mais assim, imita mais a característica funcional de estabilização daquele grupamento muscular. E a pessoa até pode associar um movimento mais dinâmico, fazendo mais tensão do quadril também, trabalhando nos 3 planos e 3 eixos desse movimento, né? desse exercício. Mas, enfim, e por que é bom o Klein? Porque você utiliza em aspecto 3D, né? O aspecto multiplanar da função do exercício. O exercício ele consegue reproduzir um pouco melhor a questão da função daquela musculatura, como ela trabalha, nos planos que ela atua para estabilizar a pelve, e o pé apoiado, né? Porque o pé apoiado
diminui um pouco a relação de um outro grupamento muscular que faz a mesma ação de abdução que o glúteo médio, por exemplo, que é o principal estabilizador da pelve lateralmente, né? Então, assim, esse exercício diminui a ação do tensor da face lata pelo pé estar apoiado, né? Então, o pé está apoiado, exige menos tensão desse tensor que ajuda ali a manter a estabilidade da coxa. Se eu fizer abdução com a perna suspensa, o tensor aumenta demais a atividade dele, porque ele tem que segurar aquela coxa ali. Se ela está apoiada, diminui essa ação do tensor da face lata e, consequentemente, a pessoa consegue melhorar uma contração aí desse glúteo médio para fazer esse movimento. Certo. Tá? Geralmente não é um grupamento muscular sozinho que faz uma ação, né? Sim. Então, geralmente tem outros, e o sistema nervoso sempre vai recrutando mais forte, porque é mais fácil para fazer aquela ação. Sim. Então, assim, verificou-se que fazer esse exercício, o Klein, a ostra, nessa posição você tem uma melhor relação entre dois músculos que exercem a mesma função, mas o outro rouba a ação do outro, que é a questão do tensor da face lata com o glúteo médio. Certo. E o outro exercício ali, para poder estar ganhando mobilidade de tornozelo, né? A pessoa pode estar se utilizando até mesmo de um bastão para poder estar trabalhando outros movimentos ali, outras direções do tornozelo, né? Não simplesmente só... Exatamente. A gente precisa trabalhar outros movimentos que o tornozelo também faz, né? Perfeito. Não, exatamente o que você colocou ali, né? Mantendo a estabilização do pé, mantendo ali, fazendo essa dorsiflexão e realmente fazendo funcionalmente ali, desviando um pouco ali do bastão, você mimetiza uma questão uma estabilidade dinâmica, né? Principalmente ali do antepé, do médio pé, e com o pé estável e você mobilizando esse tornozelo. Muito bom. Isso. Rodrigo, para a gente poder finalizar aí, quais dicas de referência tu já tocasse ali no assunto ali, que avaliação postural, testes funcionais, tem diversas referências, né, que pode ser buscado. Quais dicas aí que tu dá aí de referência aí para a galera poder ir atrás? Os básicos da postura, né, sempre falo, quem quiser trabalhar com postura, o diagnóstico clínico postural da Ângela Santos, né, foi a literatura, a primeira literatura que eu usei lá na USP, inclusive, para montar a aula de avaliação postural. Eu já li esse livro mais de 10 vezes, Rafael, sem brincadeira. E sempre quando eu leio, eu apresento outros entendimentos, mais dificuldades, né? E nunca é uma coisa definitiva, né? Sempre é transformadora. Certas coisas que eu tinha clareza, né? Eu começo a me questionar, falo, poxa, outras coisas que eu tinha dúvida me elucidam um pouco mais. O Músculos, Provas e Funções também, assim, é um livro referência já há muitos anos na físio, na educação física, tá? Ele dá um entendimento. Todo o conhecimento ele começa a partir do básico, né? Dessa literatura referência básica. Até hoje, diversos estudos, eles usam como referência, questionando ou aprovando a literatura clássica, tá? Então, assim, não adianta, principalmente para quem está começando, é importante saber ter acesso, ter de consulta ali essa literatura básica que dá um bom alicerce ali, que dá uma boa condição de trabalho para a questão da prática ali, do entendimento das questões ali. Então, assim, eu recomendo fortemente essas duas obras que estão sendo mostradas aqui no slide. E o Rodrigo tem 2 cursos, né, Rodrigo, de avaliação postural, né? Eu acabei fazendo, realmente é um curso que para mim serviu muito, né, para eu poder entender realmente até mesmo um pouco mais de cinesiologia, porque antes no início eu ficava pensando, cara, por que a pessoa tá desse jeito, né? Por que tem uma hiperextensão de joelho? O que é que faz ela ter essa hiperextensão de joelho, né? Então, depois que eu vi o teu curso, realmente me despertou a estar conhecendo muito mais a parte da cinesiologia. Então, o teu curso, para mim, eu já indiquei para outras pessoas, para mim é fundamental. Teve um divisor de água ali para eu poder estar olhando um pouco melhor, olhando diferente
para os meus alunos, né? Porque depois que tu tenha uma noção de avaliação postural, testes funcionais, tu começa a olhar para o teu aluno de maneira diferente, né? Exato, você começa a compreender mais, né? Então, assim, te dá mais clareza aí na hora de prescrever, nas possíveis compensações e erros que a pessoa comete no exercício, alguns erros que são persistentes, né? Às vezes você consegue saber a origem, né, do que está acontecendo. Né? Tem meu curso de avaliação postural, que eu procuro falar de uma forma bem didática, né? Principalmente aí para quem está começando, quer fazer, começar a fazer avaliação postural, assim, então colocar numa forma ali que a pessoa consiga entender e aplicar, né, os conhecimentos do curso na prática. Então, assim, para acessar, tem o meu site, né, www.prof.rodrigofener.com.br/avaliacão postural, né, sem acentos. Esse meu curso está disponível, está com preço promocional de quarentena, valor super acessível. E tem as pós-graduações que eu coordeno também, que eu indico, que fala de postura, de cinesiologia, biomecânica, que é a pós-graduação que já vai para a terceira turma em Franca, né, no interior de São Paulo, presencial, né, pela Universidade Franca, pela Unifran, e a pós-graduação EAD, da Uniguaçu, né, que pode ser feita aí por qualquer pessoa, qualquer canto do Brasil. Temos pessoas fora do Brasil fazendo, pessoas de outros países, né, paraguaios, cada vez mais aí interessados aí, nesse estudo e aproveitando essa possibilidade de fazer o estudo online ao vivo, né? Todos esses links, né, da questão da avaliação postural, da pós-graduação de Franca, da pós-graduação da Uniguaçu, estão no meu Linktree, tá? Na minha bio do Instagram tem um link lá que você entra e que tem todos os eventos, sites de contato, meu WhatsApp, grupo no Telegram, tá? Para a gente facilitar esse contato e disponibilizar aí de acordo com o interesse de cada indivíduo, cada aluno aí que tiver interesse. O Rodrigo também tem um canal no YouTube, que lá no canal do YouTube tem diversos testes lá, para quem quiser entender um pouco melhor na prática. Lá no canal do Rodrigo no YouTube tem vários testes, né? Já que aqui a gente passou mais imagens, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de entender. Então, lá no canal do YouTube do Rodrigo tem diversos testes práticos lá, o Rodrigo fazendo em alguns alunos lá, né? Então vale muito a pena estar indo lá. De vez em quando eu dou um pulo lá e olho realmente alguns testes lá. O Rodrigo também entrega diversos conteúdos gratuitos no Instagram. Então, quase todos os dias ele está lançando lá um conteúdo diferente lá, que vale realmente a pena, né? Eu sou suspeito de falar do Rodrigo, que eu já falei que o Rodrigo para mim é um dos maiores ídolos que eu tenho aqui no Brasil na parte da educação física, na parte de avaliação, de testes funcionais. Então, Rodrigo, queria te agradecer novamente, tá, por a tua participação. É um conteúdo que realmente aqui muitas pessoas vão gostar, porque vale muito a pena estar assistindo aí, e as informações que tu trouxe aí é bem válido. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção de quem estiver assistindo, e para você aí, por conta do seu trabalho, da nossa amizade, estou sempre disponível, pode contar comigo. Um grande abraço. Obrigado, Rodrigo. Valeu, até mais.